Senhor, quem entrará no santuário pra ti? Toda a igreja, bem bonito. Senhor, quem entrará? Onde? No santo. Já estamos nele. Quem tem as mãos limpas? Quem tem as mãos e o coração como? Quem não é metido, quem não é vaidoso, e principalmente sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro. Quem mais? Quem não é vaidoso e o que mais? E sabe amar. Lindo demais, obrigado, muito bom. Queridos filhos e filhas da igreja, hoje a igreja nos convida a celebrar numa só festa, como disse hoje a própria igreja na oração inicial, que chama coleta, todos os santos e santas de Deus. E todos aqui não é um mero artifício retórico, mas expressa a vocação universal à santidade. Quando eu era criança, fazia muito sucesso as músicas sertanejas. Não o sertanejo universitário de hoje em dia, mas a música sertaneja, aquelas, por exemplo, Zé de Camargo e Luciano, até cantava inclusive, né? Aqueles modão do bom, né? Mas às vezes o modão também fala bobagem. Tinha uma música do Leonardo que falava assim: é a música do mexe-mexe, vocês se lembram? É o mexe-mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta, é um beija-beija, e nessa peleja todo mundo tonto, e eu que não sou santo também estou no meio. O que está por detrás dessa música? Que santidade é para quem nasceu com estrela na testa, não é? Que santidade é para algumas carolas e beatas da sacristia, mas que ela não é para todos nós. Com a devida vênia, a música está errada. A santidade é sinônimo de felicidade. Você não vai ser feliz nessa vida se você não alcançar a santidade. Então o demônio tem tanta raiva disso que ele colocou na cabeça das pessoas, e se bobear na sua. Não, ó, você não, santidade é para Filomena, né? É para São José. Você não acha que está querendo muita coisa? Aí você responde para o demônio: sim, eu quero muita coisa, porque meu Deus não pensa pequeno, meu Deus pensa grande. Amém? Então sem essa, que você que não é santo também está no meio, né? Todos nós somos chamados à santidade. Mas veja aqui no canto do Glória, que nós cantamos nas solenidades, esse hino belíssimo, iniciado pelos anjos na noite iluminada de Natal, nós proclamamos quando cantamos o Glória. Fale com o Padre: só vós sois o santo. Toda a igreja: só vós sois o santo. Não é isso que a gente fala no Glória e canta? Santo significa aquele que não tem nada a ver com três coisas. Aquele que não tem nada a ver comigo, com o Padre, vai lá: imperfeito, fraco, precário. Pecado. Então o santo não pode ter essas três coisas, né? O santo não pode ser, de novo comigo, imperfeito. O santo não pode ser, fala comigo, fraco. E o santo não pode experimentar, fala comigo, o precário. O precário. Nesse sentido, vamos lá, vamos ser honestos. Vamos lá. Quem é imperfeito? Eu. Quem que é fraco? Haja creatina, né? Quem experimenta a precariedade? Eu. Então, nesse sentido, vocês concordam comigo que só Deus é santo? Sim ou não? Sim. Só Deus é santo, e é verdade. Somente Ele está completamente acima desse mundo frágil, perecível, efêmero, fugaz, no qual nós vivemos. Então realmente só Deus é santo, né? Então às vezes chega um protex, alguém de outra religião, e fala para você assim: pare de falar de São José, Santa Filomena, você não sabe que só Deus é santo? E a resposta é: tá certo, mas tem a continuidade, e a continuidade é linda. Esse Deus que é santo, e só Ele é,
quer chamar os homens e as mulheres para que se elevem e participem da sua glória. Deus quer que nós participemos de sua glória, de sua realeza, de sua santidade, a tal ponto que São João Crisóstomo vai dizer que em Cristo Jesus Deus começou um processo de theosis. A gente pronuncia theosis, que significa theosis, divinização do homem. Nós fomos divinizados a partir da encarnação do Verbo. Mas isso é um presente, minha gente. Nós não merecemos. Imagine a gente ser santo, mas nunca isso seria possível. Mas para Deus nada. Deus quer que nós participemos da sua santidade, e por isso o Verbo se encarnou e morreu na cruz, para que as nossas vestes sejam alvejadas, isto é, tornadas níveas, isto é, tornadas brancas no sangue do Cordeiro. Hoje eu estava lendo aqui, né, essa palavra sentado ali na sede, aquela cadeira ali chama sede, e fiquei pensando, né, não tem nenhum alvejante no mundo mais potente que o sangue do Cordeiro. Você pode encontrar nessa terra, no mercado, um alvejante poderoso, mas alvejante igual o sangue de Jesus, que restitui nossas vestes batismais, tal qual no dia que nós fomos batizados. Só o sangue do Cordeiro, que nos santifica, que nos cristifica, que nos diviniza, como ousadamente dirá São João Crisóstomo. Mas caríssimos, olha que bonito, a igreja primitiva, isto é, a igreja nascente, não tinha nenhum entrave ou problema com essa palavra santo, nenhum, pelo contrário. Quer ver? Você vai ler a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1, olha que São Paulo escreve lá, começo da carta: todos os santos que estão em Filipos. Pode conferir, na Bíblia protestante também. Quando São Paulo escreve aos Efésios, Efésios 1:1, aos santos de Éfeso. Quando São Paulo escreve aos Colossos 1:2, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos. E quando São Paulo escreve a carta dele aos Romanos, ele capricha ainda mais. Olha lá, Romanos 1:7, olha o que ele escreveu no comecinho da carta lá: a todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. Então a santidade é um desejo de Deus para nós. Mas olha que bonito, o apóstolo Paulo não escreve para pessoas que se encontram entre os anjos lá no céu. Não, ele se dirige a pessoas concretas que viviam sobre a terra, aos santos de Éfeso. Se Paulo escrevesse hoje, em 2024, uma carta aqui para nós, aos santos de Sorocaba, que coisa linda, é isso mesmo, né? Os santos são, portanto, caríssimos, a nova família de Deus. E como é que nasce a nova família de Deus? Pelo sacramento do batismo. No dia que você foi batizado, você passou a integrar a grande família de Deus. Isso é tão verdade que quando a gente batiza os adultos ou os bebês, a igreja pede para a gente invocar todos os santos, com a ladainha de todos os santos, que daqui a pouco nós vamos invocar aqui, né? Por que a igreja pede no dia que você é batizado para chamar os santos? Porque você passa a integrar uma família agora que ultrapassa essa realidade terrena. Pelo sacramento do batismo, nós entramos nessa família dos santos e santas de Deus. E agora eu vou explicar para vocês o que o anjo, aliás, o que Deus pediu para o anjo. Vamos explicar, pega aí, pega a sua palavra. E você que não tem, presta atenção 7 vezes mais. Apocalipse 7:3, né? 7:3. Eu vou começar e vocês vão, Luciana. Olha lá, versículo 3, eu vou começar. Deus falou para o anjo lá, né? Para os anjos: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores. Agora vai vocês. Até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Até que tenha feito o que mesmo? Marcado na fronte quem? Os servos. Os servos do nosso Deus. Você acha que o mundo vai acabar? Sim ou não? É claro que vai. Esse aqui vai. Virá para julgar? Você fala isso em todo o credo e depois fica na dúvida para responder? Vai acabar, né? Agora tem uma promessa belíssima, preste bem atenção. Isso é demais. O mundo não vai acabar,
Nós não sabemos a data, mas uma coisa nós sabemos: o mundo não vai acabar até que Deus tenha marcado na fronte os seus eleitos. Ainda bem, né? Dá tempo, né? Aí o problema é, mas será que ele me marcou? Será que você está marcado aí na fronte? Anderson, sim? Ou será que você se esqueceu que o diácono, o padre ou o bispo, no dia que você foi batizado, marcou sua testa? Com o óleo do crisma, um óleo perfumado, né? E aí quando você fez mais ou menos uns 15, 16 anos, você voltou para a igreja, quem marcou você? O bispo, quando você foi crismado. Que coisa linda. Deixa eu ser sincero com você, nem você e nem eu merecemos, mas nós estamos marcados, né? Mas o mundo ainda não acabou. Por que não? Tem mais gente para Deus marcar, tem mais gente para Deus salvar. Que bonito é saber, meu filho e minha filha, Deus tem um plano e você faz parte dele. Só pelo fato de você ter sido marcado, você faz parte dele. E se você não é batizado, se você não é crismado, corre atrás, né? Ainda dá tempo de você integrar os eleitos de Deus. Nós fomos marcados em nossa fronte, porque Deus nos chamou para si. E mais do que isso, porque Deus nos quer para si. E a palavra vai dizer, depois você pode reler na sua casa na primeira leitura, que eles estavam marcados na fronte usando vestes brancas. O que são essas vestes brancas? As vestes batismais. Agora vamos ver quem tem boa memória, olha lá. O número dos eleitos, né? Eles estavam marcados na fronte, é um detalhe. Segundo detalhe, traziam vestes brancas, mas tinha mais uma coisa que eles tinham na mão, quem sabe? A palma. Olha para Santa Filomena, o cinegrafista mostra para quem está em casa. Santa Filomena, olha lá, veste branca, está de vermelho porque é o martírio, né? Veste branca, não é? Foi marcada na fronte, porque foi batizada. Os pais dela batizaram a Filomena, por isso que ela chama Lumena, filha da luz. E o que ela traz na mãozinha? Uma palma. E a palma significa o que na Bíblia? A vitória. Olha que bonito. Deus quer que um dia nós também sejamos honrados dessa maneira, se formos fiéis e entendermos que Ele nos chama para sermos santos. Nossa família é tão bonita que ela ultrapassa a família da terra. E isso nós chamamos com um nome teológico, um nome técnico, que se chama comunhão dos santos. Isso é comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? A família de Deus, a família dos eleitos, onde o bem de um edifica o bem do outro. E para explicar, ainda que de maneira muito assim superficial, porque é tão profundo esse mistério da comunhão dos santos, eu vou dar um exemplo para vocês. Então vamos lá. Agora eu quero que vocês imaginem comigo. Imagina se você estivesse morando num outro país. Por exemplo, aqui a coisa ficou difícil, aí você falou: nossa, apareceu uma oportunidade de emprego para mim lá na Itália. Apareceu uma oportunidade de emprego para mim lá nos Estados Unidos. No Brasil está difícil, os impostos estão acabando comigo. Então, para variar, né? O que você faz? Você se muda para o outro país. E lá você começa com dificuldade, que não é fácil, mas você começa a ganhar bem. Nos Estados Unidos está ganhando em dólar, né? Lá na Itália está ganhando em euro, em face do real, uma beleza, não é? E aí você fica sabendo que seu pai e sua mãe, que ficaram no Brasil, estão passando fome. Pensa comigo. Não tem nada. Mas você ainda não edificou sua vida para poder levá-los consigo. Ou quem sabe, a idade deles é muito avançada e é arriscado mudar eles de país agora nesse andar da carruagem. Acho que nem vão querer, nem vão aceitar. E a saúde muito frágil e você não pode levá-los, mas você está ganhando agora em euros. Eu te pergunto, você manda dinheiro para eles de lá do seu outro país? Sim ou não? Mas é claro, só um coração de pedra não faria isso, não é verdade? Os santos estão onde agora nesse momento? Na pátria celeste, na Jerusalém, na cidade verdadeira para a qual fomos criados para morar, recebendo na sala do trono, diante de sua majestade, graças especialíssimas. E você acha que eles não vão mandar para você que ficou aqui embaixo? Com certeza eles falam: Senhor, aqui é uma bênção, quem dera ter chegado antes, Senhor. Mas eles, os meus amados, estão lá na terra, naquele exílio,
os degredados filhos de Eva. Vamos mandar uma ajuda para eles lá, Senhor, senão eles não vão aguentar. Você entendeu? Você já ouviu aquele ditado que fala assim: vaso ruim, erva ruim, geada não mata? Tem um quê de verdade. Sabe por quê? Aqueles que ficam prontos e santos vão cedo. Nós ainda não estamos prontos. E é por isso que a gente está aqui, né? Tanto é que tem uma turma que até, claro que é uma brincadeira, né? A turma brinca, né, na internet e fala assim: acho que o mundo já acabou, ficamos só nós, os reprovados. Mas por detrás dessa brincadeira há um quê de verdade. Qual é? Nós estamos num processo de purificação para podermos ir para a nossa pátria, nossa cidade verdadeira. Quer ver? Pegue a segunda leitura aí, dá uma olhadinha. Olha lá. Segunda leitura. No versículo 3, olha lá. Todo que espera nele, vai vocês, purifica-se a si mesmo. Como também ele é puro. Por isso que Deus permite as tribulações e os sofrimentos. Porque você e eu precisamos ser purificados para que nós possamos ser chamados para entrar nessa Jerusalém celeste. Por isso que no Evangelho nós vimos: bem-aventurados os que choram, os que são perseguidos. Parece um bando de fracassados, né? Não é verdade. Aqueles que estão se purificando para poder entrar nessa Jerusalém celeste, onde impureza não pode entrar. Por isso, para concluir, queridos, eu quero contar para vocês um fato. Um grupo de mulheres católicas norte-americanas estava tendo um estudo bíblico. Elas decidiram ler a Bíblia inteira. E quando elas tinham dúvida, elas perguntavam para o padre, né? E aí, um dia, elas estavam estudando o livro de Malaquias, lá no Antigo Testamento. Quem nunca leu, pode ler essa semana, que é curtinho, tá? Livro de Malaquias, fica no Antigo Testamento, é bonito. E aí, elas ficaram chocadas no capítulo 3, versículo 3. Por quê? Porque lá diz assim, eu vou falar como está lá: ele, quem? O Senhor, assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Olha que coisa interessante. Ele assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Elas não entenderam o que essa profecia quer dizer. Ele vai ficar sentado, fundindo e purificando a prata. Elas sabiam que a prata vem impura, né? Que ela tem que passar por purificação. Elas foram espertinhas. Elas lembraram que tinha um amigo que tinha uma joalheria, ele era ourive, e ele purificava a prata e também derretia o ouro no cadinho. Elas falaram: vamos lá no nosso amigo procurar entender o que significa isso. Malaquias 3:3, ele vai se sentar como fundidor e purificador da prata. E foram lá. Daí elas falaram: você permite que a gente veja o Senhor fazendo o processo de purificação da prata? Ele falou: não, mas é uma honra, depois a gente toma um café junto. E aí entraram numa sala e falaram assim: olha, esse aqui é o forno. Nós vamos acender esse forno a uma altíssima temperatura. Elas ficaram olhando. Nós vamos ter que ficar distante, senão a gente vai passar mal. E agora eu vou botar a prata lá dentro. Olha como a prata está sujinha, pretinha, está cheia de impureza. Ela precisa passar pelo fogo para ser purificada. E aí nós vamos ficar aqui esperando ela ficar. Quando ela estiver pronta, eu vou pegar uma tenaz e vou tirá-la. Mas tem um detalhe: a prata não pode ficar nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Porque se ficar a mais, eu perco. E se eu tirar antes, também. Bem, elas ficaram olhando. Aí ficou lá um bom tempo, né? Chegou o momento, ele falou: tá pronta. Pegou a tenaz, tirou o objeto de prata. As mulheres ficaram encantadas, porque de fato parecia a profecia. Ele ficou sentado num banquinho e não tirou o olho da prata enquanto ela não ficou pronta. Mas tinha uma pergunta que elas não conseguiram responder. Elas falaram assim para o ourive: então, até a parte que você ficou olhando e a gente está vendo que a prata agora está reluzente, legal. Mas a gente não te viu em nenhum momento com relógio, com cronômetro. Como você sabe a hora de tirar a prata? E o ourive sorriu, dizendo: essa é a parte mais fácil do meu trabalho. Ele falou: por quê? Eu só posso tirar a prata quando eu vejo meu rosto refletido nela. Enquanto eu não me vejo nela, ela não está pronta. Isso é santidade. E vou explicar mais. Sabe quando você pega um pedacinho de ferro oxidado, a gente diz vulgarmente enferrujado?
Se você pegar aquela barra de ferro toda enferrujada e você colocar ela numa fornalha, comece a observar o que acontece com ela. Vai chegando uma hora que a barra de ferro fica tão vermelha, mas tão vermelha, que não dá mais para separar ela do fogo, não é verdade? Você não sabe mais quem é quem. E se subir mais a temperatura, o que acontece com o ferro? Derrete, vira fogo, literalmente. Mas imaginemos nós que o ferro se confunde com o fogo, mas que a gente quer fazer uma experiência. A gente pega a tenaz, pega o ferro e bota fora e fica olhando. Ele fica vermelhinho, depois vai se apagando, se apagando, se apagando. E o que volta a ser? Uma inútil barra de ferro enferrujada. As pessoas muito santas são tão santas, estão tão mergulhadas em Deus, que é perigoso a gente confundir elas com Ele. Tem católico mal formado que confunde o santo com Deus, não tem? Tem. Às vezes olha uma Filomena, daqui a pouco até esquece de falar com Deus. Mas a culpa não é do santo, é que o santo está tão em Deus que eles ficam inseparáveis. Mas se o santo sair de Deus, ele revela quem ele realmente é. Uma barra de ferro, inútil, oxidada, que não serve para nada. Ser santo nada mais é do que estar mergulhado totalmente em Deus, a ponto de não saber mais separar um do outro. Queridos, eu termino dizendo: se deseja uma joia de boa qualidade, deve-se mantê-la em meio a chamas mais quentes. Por isso São Padre Pio vai dizer: quanto mais uma alma é tentada, mais ela é amada por Deus. Se você sofre tentações, é porque você está sendo amado por Deus, porque Deus quer de fato te dar o dom da santidade. O calor das chamas queima as impurezas da prata. Da mesma maneira, as nossas lágrimas, nossas tribulações nos purificam de nossos apegos e nos purificam de nossa vaidade. O ourives tem que ficar o tempo todo de olho na joia e não tira os olhos dela por um minuto sequer. Quando nós entramos na fornalha da provação, estamos sobre os olhos de Deus. Deus não tirou os olhos de você no meio da tua dor. Se a prata for deixada um minuto a mais ou um minuto a menos, como vimos, ela é totalmente destruída. Deus não permitirá que você passe pela provação nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, porque Ele sabe o tempo necessário que você aguenta e Ele sabe a hora certa de te livrar. Ele nunca deixará você passar por algo que você não suporte, como nos ensina na carta a Tiago. E aí fica claro São João hoje, né? Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, né? Mas nem sequer se manifestou o que nós ainda seremos. Com toda franqueza, as pessoas olham para nós, nem sempre elas veem Deus. Às vezes elas veem maldade, às vezes elas veem inveja, às vezes elas veem palavras ríspidas, elas não conseguem ver Deus. Mas se a gente for se purificando com as provações, com as dificuldades, chega uma hora que a turma olha para nós, se Deus quiser, e fala: olha, não tem diferença entre ele e o livro, não tem diferença entre ele e a Bíblia. E o mais gostoso vai ser um dia, como eu já falei muitas vezes, as pessoas olharem para nós e dizerem: puxa vida, não tem como olhar para ele e não se lembrar de nosso Senhor. Conclusão: quando vamos embora desse mundo, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou fazendo uma pergunta. Quando vamos embora desse mundo, meus irmãos e minhas irmãs? Estou fazendo uma pergunta. Quando? Quando finalmente Deus e nossos irmãos olharem para nós e dizerem, Deus dizer: já vejo a minha imagem. E os irmãos dizerem: já vejo Deus refletido nele. E as pessoas dizerem: como se parece com o Pai que tem. Que Deus nos conceda essa graça, porque sem Ele somos uma barra oxidada, sem valor. Mas com Ele somos brasas vivas, incandescentes, que incendeiam o mundo com o seu amor. Amém? Amém. Para terminar, bem bonito. Quem tem as mãos limpas, e o que mais? E o coração puro. Quem mais? Quem não é vaidoso e sabe amar, e sabe amar. Quem tem as mãos limpas, que mais? e o coração puro.
Quem não é vaidoso. Mas a música tem uma última parte, que é um pedido, né? Oh, dai-me mãos limpas e um coração puro. Arranca. Arranca a vaidade. E que mais? Ensina-me a... Ótimo. Mas também tem a última estrofe que explica como isso acontece. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, tirando as impurezas. O Espírito Santo, como mais? Inunda meu ser. Isso. Teu sangue me lava, teu fogo me queima. O Espírito Santo faz o quê? Inunda meu ser. Amém. Muito bom.